tubarão! Vamos comigo aqui hoje colocar essas 3 letrinhas no seu nome? Hoje a gente vai falar aqui especificamente do módulo 1, módulo de peso aí na sua prova, e já se inscreve aqui no canal para vocês terem aí muito conteúdo nosso da Lucas Silva Educação e a gente vai ter muita coisa boa aqui nova para vocês. Então, vamos CCFP? Bora lá mergulhar aqui no módulo 1 hoje. Pessoal, acho legal pontuar aqui com vocês, né? A gente está falando sobre o planejamento financeiro e ética, que é o nosso querido módulo 1 da prova aí do CFP, e ele é um módulo de peso. Então, a gente está falando aqui de no mínimo 38% da prova e no máximo 46% do seu exame. Então, das 140 questões, mais ou menos aí por volta de 50 a 60, a gente vai ver aqui no nosso módulo 1. Então, é importantíssimo para o nosso conteúdo. E dentro do módulo 1, no final aqui, fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre os 3 PDFs da Planejar, que são de suma importância aí nos estudos, mas hoje especificamente a gente vai falar aqui do temido Código de Ética, não mais temido aí por vocês depois desse vídeo, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as questões nos próximos slides. Bora lá assinar a CFP? Questão número 1. Sobre a aplicabilidade e o cumprimento, o nosso querido estagiário, vamos ver muito ele aqui hoje, observou que o Código de Conduta e Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar estabelece princípios e regras aplicáveis a... Pessoal, aqui é bem importante vocês ficarem atentos desde o início. Toda vez que a gente estiver falando sobre princípios, regras e a aplicabilidade de fato, a gente vai falar não só de você aí, futuro planejador assinando o CFP, mas também das pessoas jurídicas e físicas não certificadas. Sim, só que estes serão associados a Planejar e não planejadores CFP de fato. Então, a nossa primeira aqui, a letra A, seria pessoas físicas certificadas para o uso das marcas CFP, planejadores CFP, você aí em breve, e pessoas jurídicas e físicas não certificadas para o uso das marcas, que sejam associadas a Planejar, chamados aí de associados. Então, essa primeira tá certinha, pessoal. É para vocês terem aqui o conceito de que tanto o planejador CFP quanto o associado, ele vai estar sujeito aí aos princípios e regras do nosso Código de Ética. Vamos aqui ver as outras por que tá errado? Para a gente não cair em pegadinha lá na hora da prova. Vamos lá. Aqui na nossa letra B, pessoas físicas certificadas para o uso das marcas CFP, ok, e pessoas físicas não certificadas. O que faltou aqui? Pessoa jurídica. Então, esquecemos aqui da pessoa jurídica, por isso que a nossa letra B estaria incompleta. Tendo a letra A uma alternativa mais completa, mais certa, ela se torna ali a verdadeira, eliminando aqui a letra B de bola. Letra C. Pessoas físicas certificadas para o uso das marcas CFP e pessoas jurídicas. Aqui eu vou estar esquecendo de quem? Da pessoa física. Então, a letra C aqui ela também está incompleta para gente. Letra D de dado. Pessoas físicas certificadas para o uso das marcas CFP, só que elas não são associados, elas são planejadores CFP, como a gente viu na letra A. E pessoas jurídicas e físicas não certificadas para o uso das marcas que sejam associadas a Planejar, só que elas não vão ser planejadores financeiros assinando o CFP, vão ser associados. Então, é por isso que a gente identifica aqui a nossa letra D como incorreta. Chama aqui o tubarãozinho, letra A, alternativa correta. Vamos só revisar aqui um pouquinho para ficar um pouco mais claro. No Código de Ética, e esse é um recorte aqui do Código de Ética, né, e responsabilidade profissional, vai vir ali um tema sobre aplicabilidade e cumprimento, que é o que a gente está conversando aqui agora. Sobre esse tema é onde ele vai citar que o Código de Conduta Ética estabelece princípios e regras aplicáveis a pessoas físicas, como a gente viu ali agora, utilizando a marca CFP de fato, e pessoas jurídicas e físicas não certificadas, que elas podem aí ser então associadas. Então, tanto os princípios e regras contidos no código constituem normas de observância obrigatória, e o cumprimento e descumprimento de qualquer dessas normas, seja pelo planejador quanto pelo associado, importante esse ponto, vai acarretar aí instauração de procedimentos disciplinares, etc. Então, a ideia aqui é que fique claro para vocês de que a aplicabilidade e o cumprimento, ela não é só para o planejador CFP, mas para os associados também, tá? Então, matamos aqui
a nossa primeira questão de hoje. Número 2, vamos lá, mais uma. Em se tratando do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional, no que tange os termos e expressões na composição e escopo, quando utilizados neste código, o estagiário observou que os termos e expressões abaixo terão um respectivo significado a eles atribuído conforme seção tratada em questão. Então, dica de prova, né? Vamos dar uma olhadinha lá no final. Ele está me pedindo o que é correto. Já fica um pouco mais fácil aqui a questão. Vamos lá. Número 1, planejador. Planejador. Qualquer profissional atualmente certificado pela Planejar, sendo-lhe autorizado o uso das marcas CFP. Perfeito, essa aqui está certinha. Já identificou que a número 1 está ok? Já vamos marcar lá embaixo. Dessa forma a gente já tira aqui a letra C de casa. Isso facilita para a gente na hora da prova ali não ficar tão cansativo. Já eliminamos uma. Vamos lá. Número 2, associado. Qualquer pessoa física associada a Planejar, ainda que não seja certificada como um planejador aí CFP. Aqui, pessoal, a gente esqueceu da PJ, né? A pessoa jurídica. Então, a número 2 aqui, ela não está certa. A jurídica também vai contar. Então, nesse caso, a gente já elimina aqui a letra D. Então, já temos duas aqui eliminadas. Vamos ficar aqui só com a número 3 em aberto. Vamos ler aqui junto. Cliente. Qualquer pessoa física ou jurídica que contrate um planejador CFP e associado para lhe prestar serviços profissionais de planejamento financeiro. Quando os serviços são prestados a uma pessoa jurídica, o cliente é a própria pessoa jurídica. Perfeito? Agindo por meio do seu representante legal. Então, a 3 aqui, ela está certinha. A gente elimina a letra A, resposta letra B de bola. Vamos pegar aqui um pouquinho mais do contexto? Sobre ainda o código, pessoal, vocês vão ver que existem algumas nomenclaturas logo no inicinho do PDF aí que a gente vai falar um pouquinho mais no final. E neste PDF, a gente vai falar sobre a Planejar, que nada mais é do que a nossa Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. A gente vai falar também do associado, que é qualquer pessoa física ou jurídica associada a Planejar, ainda que não seja certificado CFP. Planejador, qualquer profissional atualmente certificado pela Planejar, aí sim, sendo-lhe autorizado o uso das marcas CFP. Beleza? Vocês aí em breve. Cliente, qualquer pessoa física ou jurídica que contrate um planejador CFP e associado para prestar os serviços aí financeiros. Então, quando os serviços são prestados a uma pessoa jurídica, o cliente é a própria pessoa jurídica por meio de representante legal. Titular, aqui um pouco mais simples, qualquer pessoa natural a quem referem-se os dados aí pessoais objetos de tratamento em questão. O dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. O código nada mais é do que o nosso presente Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar. E a parte sobre conflito de interesse, que é uma situação ou circunstância em que o planejador CFP obtenha ou possa obter para si ou para terceiros vantagens, etc. Seria aí praticamente o conflito de interesse mesmo, como já se diz. Então, a ideia aqui é para trazer para vocês um pouquinho da linguagem utilizada no código, que aí facilita bastante a leitura aí do mesmo como um todo, tá, pessoal? Então, é legal vocês já se familiarizarem a essas nomenclaturas, planejador, associado, código, para ficar um pouquinho mais fácil a gente encarar esse carinha aqui, beleza? Vamos para a próxima? Questão número 3. Ao se aprofundar no Código de Conduta e Ética e Responsabilidade Profissional, o nosso querido estagiário observou que se refere aos princípios citados quando utilizados nesse código em seu anexo. Os princípios e regras expressam o reconhecimento por parte do planejador CFP e do associado de suas responsabilidades profissionais para com o público, clientes e colegas. Em relação ao princípio da diligência, está correto o que se afirma em... Beleza, a gente já sabe que a gente está buscando o que está certo. Vamos aqui na nossa letra A. A diligência exige que o profissional, o planejador, CFP e associado, atendam aos compromissos profissionais com zelo, dedicação e rigor, cuidando e supervisionando adequadamente a execução dos serviços profissionais de acordo com escopo, condições e prazos acordados com o cliente,
Aqui está perfeito, pessoal. Na próxima tela vai ficar um pouquinho mais claro, mas o ser diligente é isso. É você ter o zelo. Caso você supervisione, caso você delegue o trabalho, você precisa supervisionar para garantir ali que tudo está saindo de acordo com o que você combinou com o cliente que teve confiança no seu trabalho e não no de terceiros. Então, todo o cuidado ali com o que foi acordado com o cliente é o ser diligente. Então, a nossa letra A aqui, ela está perfeita no que diz respeito à diligência. Vamos passar aqui pelas outras para a gente conseguir aqui identificar o que está errado. Vamos lá. Na hora da prova, pessoal, supondo que vocês esqueceram o conteúdo, deu um branco, vamos sempre tentar entender e ir matando ali na questão o que pode ou não fazer sentido. Então, vamos usar essa prática aqui nas próximas 3 alternativas. A diligência, já sabemos aqui que está errado, já que a resposta certa é a letra A, mas vamos ler aqui junto. Exige atingir e manter um nível adequado de habilidades, capacidades e conhecimentos para o fornecimento de serviços profissionais de planejamento financeiro pessoal, conforme descrito no perfil de competências, que é um dos 3 PDFs que a gente vai ver lá no final. Pessoal, vamos lá. Atingir e manter um nível adequado. Quando a gente lê isso, o que vem aí na cabeça para facilitar? A gente está falando de conhecimento, de capacidade, né? Então, aqui a gente está falando do princípio de competência. E aí, trazendo para vocês um pouquinho mais na prática. Concorda que vocês estão estudando agora para daqui a pouco assinar o CFP e a Planejar exige uma educação continuada, porque precisa-se que o profissional mantenha um nível adequado. Então, é o princípio de competência, é você ser competente para realizar determinada função, né? Determinada atividade ali perante ao seu cliente. Então, a letra A aqui seria este ponto de competência. A letra B, desculpa. Vamos para a letra C. A diligência, sabemos também que está errado, exige comportamento digno e respeitoso com clientes, colegas, instituições vinculadas ou concorrentes e órgãos reguladores, sempre em conformidade com a legislação vigente e as regras e princípios deste código. A diligência, já sabemos que não é ela, pressupõe o espírito de cooperação e requer posicionamentos públicos sejam feitos com moderação. Pensando aqui o que seria isso, né? Quando a gente fala de comportamento, de conformidade com legislação, tudo isso é ter uma conduta profissional ali intacta, né? Agir muito bem, ser ali um bom profissional e nada mais é aqui do que a tradução para profissionalismo, seria o princípio aqui da nossa letra C de casa. Então, vamos matar aqui a última antes da gente vir para uma explicação um pouco mais detalhada. A diligência, sabemos que não é ela, vamos tentar pensar o que seria. Exige do planejador e associado a guarda e a proteção das informações dos clientes, de forma a vedar o acesso a pessoas não autorizadas. Um relacionamento de confiança com o cliente só pode ser construído quando o cliente tem a ciência de que suas informações serão tratadas de forma adequada, transparente, segura e em conformidade com a finalidade e a necessidade ali informadas. Então, pessoal, essa eu acho que é a mais fácil de todas. A gente está falando sobre confidencialidade. Eu falei ali sobre guardar, proteger informações, vedar acesso. Tudo isso é ser ali, né, estar com o princípio de confidencialidade muito bem alinhado com o seu cliente. Então, resposta aqui correta, letra A. E vamos visualizar aqui uma das telinhas do Código de Ética mais uma vez, que é onde tratamos agora sobre todos esses princípios aqui na tela anterior. Então, o princípio de profissionalismo. Estão vendo aqui que começa do número 5, porque existem alguns anteriores e vocês, para quem ainda não tem o Código de Éticas em mãos, já vão imprimir aí logo depois aqui do nosso laboratório para visualizá-los todos, né? E ficar mais claro para vocês. Mas, sobre o princípio de profissionalismo, a gente fala basicamente de agir com uma conduta profissional exemplar. Então, exige comportamento digno, respeitoso, conformidade com a legislação, pressupõe espírito de cooperação, posicionamentos públicos com moderação. Então, é o ser um bom profissional, né? Um profissional ali que vai atuar com toda a cautela possível e agir com uma conduta de forma exemplar. Então, profissionalismo seria isso. Quando a gente vem aqui para o princípio da competência, é literalmente aí você se manter competente. Então, manter e desenvolver habilidades e os conhecimentos necessários para a boa atuação profissional. Você precisa atingir e manter. Não basta só passar no exame. Vocês precisam sempre ter uma educação continuada e manter essa excelência aí
que o CFP, essas 3 letrinhas, exigem com peso aí no nome de vocês muito em breve. Então, a gente sempre vai falar sobre sabedoria e maturidade para conhecer limitações. Então, pode ser que chegue um momento em que você precise encaminhar para um outro profissional mais apropriado do que você para aquele tema. Então, a competência ela requer compromisso constante com a educação continuada e você ter essa consciência de até onde vai o seu limite para que você tenha sempre ali o maior zelo e atendimento ali possível de qualidade com o cliente. Sobre a confidencialidade, aqui talvez o mais fácil deles, a gente fala sobre proteger a confidencialidade e as informações dos clientes. Então, exige ao planejador e associado guardar a proteção das informações de forma a vedar acesso e sempre de forma transparente, segura e em conformidade com todo o processo. Então, confidencialidade é o mais simples aqui dos 4, que é realmente zelar aí pelas informações do cliente. E por último, que foi o objeto da nossa questão anterior, diligência, que é fornecer os serviços de forma diligente. E o que seria esse forma diligente? Exige que você tenha todo o zelo, dedicação, rigor e cuidado com todo o processo ali que foi acordado com o cliente. Desde o momento em que você delega uma atividade, desde o momento em que você acordou um prazo com o cliente. Então, o fornecer serviço de forma diligente é todo esse processo ali que vocês vão garantir com essa excelência. Então, passamos aqui e vamos para a nossa questão número 4. No caso de cometimento de uma infração, vamos lá entender aqui junto com o estagiário do que se trata essa questão aqui número 4. Então, vamos lá. Em relação ao Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional, no que se refere às regras aplicáveis, o planejador e associado não deverão fornecer direto ou indiretamente informações falsas ou enganosas relacionadas às suas qualificações ou serviços. Então, no caso do cometimento dessa infração, o estagiário entende que essa falta é considerada de nível. E aí, pessoal, essa é uma questão aqui que é fácil de vocês aí entenderem e a gente vai passar ela aqui juntos agora. Concordam comigo que, pensando numa lógica, né, lá na hora da prova esqueci a resposta disso, não me lembro. Se a gente está falando sobre fornecer informação falsa, enganosa, relacionada aí às minhas qualificações e serviços enquanto planejador, se a Planejar ela tem todo um cuidado, todo um zelo de ter um código de ética e responsabilidade profissional, será mesmo que eu fazer uma informação falsa ali chegar para o meu cliente é uma falta leve? Não me parece, né, pessoal? Então, só nisso, a gente já conseguiria matar aqui a letra A e a letra C, ficando apenas entre duas. Isso é legal vocês terem essa mentalidade durante aí os simulados, para que, ao invés de ficar entre 4 alternativas, eu vou para 2. Eu tenho ali uma chance muito maior de acerto estar entre 2 do que entre 4. Então, tentem sempre levar para esse ponto. O que não faz sentido aqui nessa 4? Ser uma falta leve. Informação falsa não é uma falta leve. Muito menos para quando a gente fala de um CFP, que é uma certificação que tem um peso tão grande aí para vocês em breve, não seria considerada uma informação falsa uma infração leve, né? Então, já vamos ficar aqui entre 2. E aí, pessoal, quero passar aqui na próxima tela para vocês, para ficar um pouco mais claro a explicação, mas existem poucas faltas gravíssimas, e essa é uma delas. Então, informação falsa, toda vez que a gente falar sobre isso, não tem meio termo, concorda? Não existe, eu menti só um pouquinho, é só uma informaçãozinha falsa, é mentira e é falsidade. Então, mentir não vai ter meio termo. Então, a gente vai estar falando aqui sim de uma falta gravíssima. E vamos entender aqui na próxima tela o porquê disso. Novamente, um recorte aqui para vocês do Código de Ética. E existe exatamente essa linha lá no código de vocês, que é: consideram-se gravíssimas as infrações 3, 4, 11 e 21. Então, eu trouxe para vocês exatamente essas 4 para a gente conseguir aqui analisá-las junto e entender por que 2 são puramente ali gravíssimas e outras podem ser um pouco subjetivas. Essa parte é muito importante, então foco aqui mais uma vez. Número 3. O planejador CFP e associado, né? Então lembrem sempre ali que tem a ver com os dois, não deverão fornecer direta ou indiretamente informações falsas ou enganosas relacionadas às suas qualificações ou serviços.
Como eu disse para vocês, não tem meio termo, é gravíssimo. E só associando aqui com a 4, o planejador e associado não deverão incorrer em conduta desonesta, fraudulenta, enganosa ou falsa. Também gravíssimo. Pessoal, não existe um pouquinho de fraude, né? Um pouquinho ali de desonestidade. É desonestidade e ponto. Então, sendo esses casos, não existe meio termo. Então, é por isso que a gente pega esses dois carinhas aqui como puramente gravíssimos, tá? Agora, a número 11 e a número 21, elas já têm ali uma coisinha um pouquinho diferente. Ele coloca que pode ser grave a gravíssima. E aí vamos entender por que tem essa diferenciação? Número 11. O planejador e associado deverão segregar o patrimônio do cliente do seu patrimônio individual, do empregador ou de qualquer outros, a menos que tal procedimento seja legalmente previsto e ou expressamente autorizado por escrito entre as partes. Por que aqui tem um grave a gravíssima? Porque aqui sim é subjetivo. Então, eu tenho um a menos que. Então, não é puramente uma mentira, como a gente viu ali nos itens 3 e 4. Da mesma forma, e vai ficar mais claro agora, que o item 21. No 21, a gente fala sobre tratar as informações do cliente como confidenciais, exceto se tiver que responder a processos legais, satisfazer legislação, atender obrigações, defender-se contra acusações e prestar serviços profissionais em nome do cliente com autorização por escrito do mesmo. Percebam que nesses dois carinhas que a gente viu agora, eu vou ter tanto o a menos que, eu vou ter um e ou, eu vou ter um exceto se. Então, tudo isso faz com que eu tenha ali um possível duplo entendimento, ou uma possível exceção, ou algo ali além que pode causar essa subjetividade. Então, é por esse motivo que a 3 e 4 são puramente gravíssimas e essas aqui já tem entre grave e gravíssimas ali a serem consideradas. Então, essas 4 aqui são importantes vocês terem no radar, assim como todas as outras, mas essas aí podem vir com essas observações que eu tratei aqui com vocês, beleza? Vamos lá para a próxima. Número 5. Pessoal, dica sempre, né, de prova. Vamos começar pelo finalzinho. Ele está me pedindo o que está incorreto. Nossa leitura já vai ser com outro olhar ali na questão em si. Então, vamos lá. Estou buscando o que está errado. Sobre as normas disciplinares e os procedimentos para apuração de descumprimentos às regras do Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, o nosso querido estagiário compreendeu que a interpretação dessas normas será feita com base nos pilares da Planejar, que são estes. Essa daqui, pessoal, eu trouxe para vocês para que vocês se familiarizem com quais são os pilares aí da nossa querida Planejar. Então, passando aqui para vocês, né, como ele está me pedindo o que está incorreto, é o que eu vou buscar ali nas minhas alternativas de A a D. Então, vamos lá. Número 1, integridade. Perfeito. Está contida, sim, como um dos 3 pilares aqui da Planejar que a gente vai ver a seguir. Esforço. Esforço não. Esforço aqui já não é um dos 3 pilares. Lembra que a gente está buscando errado? Por isso que é importante começar a ler do final. Eu já vou marcar o que tem aqui a número 2. Dessa forma, eu já elimino aqui a D e a letra A. Excelência. Excelência também é um dos 3 pilares da nossa querida Planejar e engajamento também está aí como um dos pilares. Dessa forma, a gente tem aqui como errado esforço e institucionalidade. Então, a nossa alternativa correta é a letra C de casa. Vamos visualizar aqui um pouquinho sobre ele? No artigo 1º aqui do nosso Código de Ética, a gente vai visualizar sobre as normas ali disciplinares e procedimentos para apuração, quais são esses pilares aí de fato da Planejar. Então, os procedimentos para apuração de eventuais descumprimentos, né, eles precisam ser averiguados, dos princípios de regras contidos no Código e são sujeitos às normas estabelecidas neste anexo. E o primeiro ponto é a interpretação das normas será feita com base nos pilares a Planejar, que são aí integridade, excelência e engajamento. Então, pessoal, durante todo aí o processo vai ser analisado aí com base nesses 3 pilares extremamente importantes, né? Claro que a Planejar vai querer que vocês sejam profissionais íntegros,
que atuem com excelência e que estejam engajados aí em todo o processo do CFP, da nossa certificação maravilhosa, que é de planejador financeiro, beleza? Vamos lá para mais uma? Número 6. Número 6 aqui a gente vai buscar mais uma vez o que está incorreto, beleza? Então vamos lá. Leitura já começa um pouco diferente tendo isso em mente. Os procedimentos para apuração de eventuais descumprimentos dos princípios e regras contidos no Código estão sujeitos às normas estabelecidas no Código de Ética e Responsabilidade da Planejar. No que se refere ao denunciado, o estagiário observou que são seus direitos, no âmbito do procedimento disciplinar, sem prejuízo dos demais direitos e faculdades garantidos por lei, os seguintes itens. O que é isso, pessoal? Quer dizer que, sem tirar nenhum direito que já era do denunciado por lei, né, os direitos ali como um todo, ele também tem alguns ali que a Planejar coloca no nosso Código de Ética sobre o que se refere aí ao denunciado em questão, tá? Então é só a leitura ali do Código de Ética, vocês vão ficar cada vez mais familiarizados com esses termos. Então, vamos aqui para a nossa número 1. Lembrando que na A6 a gente está buscando a incorreta. Vamos lá. Ser comunicado acerca do início da apuração de eventual infração, né, ainda precisa ser constatada, não podendo ter visto e obter cópia dos autos. Pessoal, vamos lá. Se a gente está falando aqui de alguém que foi denunciado e que tem todos os direitos por lei, no âmbito aí da Planejar, ela observa mais alguns pontos. Claro que ele vai ser comunicado, sim, né? Ele está sendo ali denunciado, mas ele pode ter acesso a cópias aí dos autos e ter vista aí do processo, até porque ele precisa se defender, ele precisa entender do quê. Então, vamos supor que vocês não leram o Código de Ética, ninguém aqui vai fazer isso, mas como que vocês conseguiriam na hora da prova tentar aqui achar o que seria o certo dessa questão se eu não soubesse? Pensa num processo, né, padrão. A pessoa ali que foi denunciada, ela não poderia visualizar ou ter vista aí das cópias do que ela foi denunciada? Não faz muito sentido, né, pessoal? Então, a nossa número 1 aqui, ela está incorreta e, como a questão me pede o que está errado, eu já vou procurar aqui a que tem o número 1. Dessa forma, eu já elimino a letra D e a letra B de bola. Vamos lá. Formular alegações, apresentar defesa escrita e documentos, assim como comparecer pessoalmente perante o grupo de trabalho. Perfeito. Essa daqui está certinho. E aí, um ponto importante para vocês, quando estiverem fazendo a leitura do Código de Ética, vai ficar muito mais simples, mas pode ser que venha cobrando para vocês em prova a sigla GT, tá? E é a mesma coisa de grupo de trabalho. No próprio Código de Ética, à medida que vocês forem fazendo a leitura, vocês vão observar que lá tem, às vezes, ao GT, seria o grupo de trabalho. Então, algumas vezes o Código de Ética coloca grupo de trabalho, né, completo, como coloca só a sigla GT. Então, é importante vocês saberem do que se trata. Vamos lá para a nossa número 3. Fazer-se representar facultativamente, então é facultado aí ao denunciado, por advogado ou contabilista. Pessoal, essa daqui ela é clássica, tá? Para vocês tomarem muita atenção e já irem carimbados aí para a prova. Contabilista não entra nessa história. Somente aí, se quiser, né, fica facultado por advogado. Contabilista não. Então, gravem isso daqui, né? Contabilista não entra. E isso aqui a gente já viu algumas vezes aí serem cobrados em alguns exames. Então, saibam aí que ele pode fazer-se representar sim, porém, somente pelo advogado, beleza? Então, o número 3, já matamos aqui a nossa letra A, mas vamos ler a última para ficar um pouquinho aqui mais claro para vocês? Manter-se silente. Como a gente está falando de um processo disciplinar, de leis, de código de ética, às vezes tem uma palavrinha ou outra, assim como lá no nosso querido módulo 6, que podem causar algum estranhamento no início. Mas o manter-se silente, pessoal, nada mais é do que o silêncio, né? Então é bem parecida a palavra, vocês vão lembrar se cair mais uma vez aí uma questão para vocês. Então, ele é, né, garantido aí com todos os processos que a gente viu. A número 2 e a número 4, manter-se silente também, tá? Então, letra A aqui é o que está errado, os números 1 e 3, 2 e 4 estão corretos. Vamos enxergar aqui um pouquinho mais para a gente visualizar melhor. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, mais uma vez o recorte do artigo aqui número 2. E percebam que toda a nossa aula aqui até agora,
ela foi num fluxo, né, de raciocínio desde o inicinho do Código de Ética. Então, para que ele serve, quem que ele atinge, depois as nomenclaturas, os termos que podem vir nesse código, depois sobre algumas infrações, os pilares de fato da Planejar, né, no artigo 1, agora aqui no artigo 2, tudo numa ordem cronológica aí para vocês. A gente está visualizando agora o que é assegurado aí de fato no procedimento disciplinar. E como a gente viu, a ampla defesa e o contraditório, com toda certeza aí, o denunciado ele vai ter esse direito, tá, de se defender. Então, além do que a gente citou anteriormente, são direitos aí do denunciado no procedimento como um todo, ser comunicado acerca do início da apuração de eventual infração, podendo ter vista, que é o que a gente viu que estava errado no anterior, formular alegações e apresentar defesa, assim como comparecer pessoalmente ao GT ou grupo de trabalho, é a mesma coisa, apresentar sustentação, etc. Então, tudo isso ele vai ter aquele direito. Fazer-se representar por advogado apenas, não contabilista, e manter-se silente. Então, todos esses pontos aqui são assegurados e é importante pensar que a Planejar, ela preza muito por isso, né? A ampla defesa. Então, todos esses direitos aí vão ser observados durante todo o processo. É importante vocês terem isso e o Código de Ética aí vai ajudá-los a sanar um pouco mais esses pontos. Número 7, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso laboratório, vamos lá. Finalzinho da questão, aquela dica de sempre, está correto, já facilita a nossa vida. O estagiário observou que em relação às normas disciplinares e procedimentos para apuração de descumprimentos às regras do Código de Conduta e Ética e responsabilidade profissional do Planejar, dentre as competências dos componentes organizacionais da Planejar no âmbito dos procedimentos disciplinares, inclui-se o Conselho de Normas Éticas. E este, o Conselho, deverá buscar indivíduos para compor o GT, que tenham isenção, disponibilidade, senioridade e ainda familiaridade com as matérias objeto do procedimento disciplinar em questão. Caso julgue necessário, durante o curso de apuração, o grupo de trabalho GT, inclusive mediante pedido da Planejar, né, da equipe Planejar, poderá. Então, o que ele pode fazer durante o curso aí da apuração? Vamos lá. Número 1. Requerer informações e esclarecimentos por escrito ao denunciante e denunciado. Perfeito aqui esse ponto. Então, pensem sempre no processo lógico da coisa e não em se você lembra ou não essa parte do Código de Ética. Vamos para a prática. Durante o processo, né, durante todo o curso, eles podem requerer informações e esclarecimentos tanto ao denunciante quanto ao denunciado? Sim, eles estão ali, um grupo de trabalho dedicado para analisar esse ponto. Então, eles podem sim. Visando o que está correto, a gente já tem aqui 3 alternativas. Eliminamos a letra B de bola. Vamos lá para número 2. Eles podem requerer o comparecimento do denunciado para prestação de esclarecimentos? Perfeito, podem também. Caso algum documento, alguma coisa durante o processo não ficou clara, será que eles têm direito a requerer ali que o denunciado venha prestar esclarecimentos? Com toda certeza, faz sentido, né, pessoal? Independente de ter lido o Código de Ética ou não, isso faz sentido. Então, a gente já marca a letra A e a letra D e vamos ficar aqui entre duas. Percebam que no momento de prova, o já ficar entre duas já facilita muito a vida de vocês, né? Se necessário ali algum chute, alguma coisa, façam sempre isso, de ir riscando as que estão incorretas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Requerer o comparecimento das testemunhas indicadas, ou seja, já foram indicadas, né? Para a prestação dos mesmos esclarecimentos verbais. Perfeito, também faz sentido eu pedir que a testemunha ali compareça para fazer algum tipo de esclarecimento. Tá perfeito. Então, a número 3 aqui já está certa, já identificamos que a letra D é a resposta, mas vamos por último aqui. Contratar assessoria técnica ou jurídica externa para colaborar nas investigações. Talvez essa possa ter sido alguma duvidazinha aí de vocês na leitura, mas vocês vão associar esse ponto com o princípio de competência. Olha como é que tudo fica interligado quando a gente começa a prestar mais atenção e a entender melhor. Quando a gente fala do princípio de competência que a Planejar tanto preza, ela não fala exatamente sobre reconhecer as suas limitações e quando você deve ou não levar para um outro profissional? Então, se eu precisar, não estou dando conta e precisar de algo externo, sim, né, ela poderá fazer isso.
desde que previamente autorizado aí pela diretoria da Planejar, é um requisito, mas ela pode. Então, olha que legal quando a gente começa a linkar alguns pontos do Código de Ética e de todo o planejamento financeiro, que vocês vão vendo que tudo faz sentido. Então, se eu não tenho competência ou acho que eu preciso de uma outra opinião ou algo mais elaborado, eu posso sim, tanto técnica ou jurídica, adotar essa estratégia aí de buscar externamente ali a Planejar. Então, todas estão corretas e visualizando aqui o artigo 7, sempre seguindo aí uma linha de raciocínio, caso julgue necessário durante o curso de apuração, o GT, o grupo de trabalho, mediante pedido da equipe Planejar, poderá. Aqui tem todas que vimos ali anteriormente e mais algumas. Então, requerer informações e esclarecimentos por escritos ao denunciante e denunciado, a ambos. Requerer o comparecimento do denunciante para prestação de esclarecimentos verbais. Requerer o comparecimento do denunciado para prestação de esclarecimentos verbais também. Requerer o comparecimento das testemunhas, também para esclarecimentos. Requerer vista e cópia de documentos que estejam em poder do denunciante e denunciado, resguardados sigilos aí como um todo. Contratar assessoria técnica ou jurídica externa para colaborar nas investigações, desde que previamente autorizado pela diretoria, como eu citei anteriormente. E, por último, aditar a notificação mencionada, incluindo fatos novos, pertinentes ao caso, etc. Tá? Então, tudo isso vai fazer parte aqui de mais um artigo do nosso querido Código de Ética. E, por último, pessoal, a nossa questão número 8, antes da gente falar dos PDFs. Vamos lá? Lendo aqui do final para ficar um pouco mais fácil. De acordo com o Código de Ética, beleza? Em qual situação o princípio da confidencialidade pode ser violado? Já vamos para uma leitura ali um pouquinho diferente do enunciado. Questões com enunciados maiores, lê o finalzinho, pode facilitar muito para vocês aí no momento de prova. Então vamos lá. O estagiário, ao estudar sobre o Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, ficou impressionado com a quantidade de princípios e regras que regem a atuação dos planejadores financeiros certificados com a marca CFP. Tem que ter muita coisa mesmo, para ter qualidade da certificação, que logo vocês vão estar aí em breve assinando também. Ele percebeu que esses princípios são essenciais para proteger os clientes, manter a reputação da profissão e assegurar a integridade no mercado financeiro. Durante sua leitura, o estagiário encontrou um caso envolvendo um planejador que precisou decidir se compartilharia informações de um cliente com terceiros. No entanto, o estagiário ainda não estava certo sobre as condições em que a confidencialidade pode ser quebrada. Então, já lemos aqui no final em qual situação esse princípio pode ser quebrado. Então, vamos ler aqui juntos? Bora lá. Letra A. Para atender às solicitações informais de empregadores do planejador? Não, pessoal? Para ser quebrada uma confidencialidade, não é uma solicitação informal e o planejador financeiro ele deve continuar protegendo aí as informações do cliente. Então, a nossa A aqui ela está incorreta. Vamos para B. Para satisfazer as obrigações legais ou regulamentares vigentes. Parece certa, Muito mais ali condizente com o que a Planejar busca no Código de Ética. Então, em situações específicas, como por exemplo obrigações legais, vai ser aí pedido que o planejador ofereça as informações, mas sempre garantindo ali toda a conformidade da lei. Mas a nossa B de bola aqui, ela está correta. Na próxima tela vai ficar um pouquinho mais claro. Letra C. Para facilitar a comunicação com outros planejadores sem autorização do cliente, também não parece certo. Mesmo que estamos aqui todos entre planejadores, a confidencialidade com o cliente ela tem que ser respeitada. Então, sem autorização do mesmo, de forma alguma. Letra C aqui também está incorreta. E letra D, para proteger os interesses pessoais do planejador, nem parece legal em disputas civis. Então, embora o planejador ele possa se defender, não é dessa forma que deve ser conduzida e a gente vai ver a seguir. Então, a resposta certa ali, letra B. E vamos aqui identificar no 21, nas normas disciplinares, sobre o que a gente acabou de tratar. No 21, a gente vai ler que o planejador CFP e associado deverão tratar com toda a confidencialidade, exceto se, e aí vem os pontos de atenção. Responder a processos legais, ok. Satisfazer legislação e regulamentação oficiais vigentes, ponto importante.
Atender a obrigações para com empregadores ou sócios, ok. Defender-se contra acusações de conduta irregular em disputa civil ou criminal. Prestar serviços profissionais em nome do cliente com autorização por escrito do mesmo, com autorização. E seria uma falta grave a gravíssima. Reparem aquele ponto que a gente conversou, né? O exceto se, o que causa margem para discussão, traz esse grave a gravíssimo ali no nosso Código de Conduta e Ética e Responsabilidade da Planejar. Aqui, pessoal, trazendo para vocês de suma importância. Dentro lá do nosso querido curso, temos uma abinha somente com os materiais, de forma resumida para vocês, com a nossa apostila do CFP, as listas de fórmulas que vocês vão ter acesso no dia da prova, então vocês vão ter ali para sempre já se acostumarem desde o início com a tabelinha que vocês vão visualizar lá no dia do exame de vocês. Os 3 PDFs em questão, que é o que eu comentei no inicinho aqui do nosso laboratório, mapa de macetes aí sensacional e de tributação que a gente sabe que pega bastante, então a gente tem um material aí atualizadíssimo e fácil para vocês acessarem. E sobre os 3 PDFs, eles são o de melhores práticas de planejamento financeiro, o Código de Conduta e Ética, que foi onde a gente mergulhou aqui nessas últimas questões, e o perfil de competência. Então os 3 estão lá fáceis para vocês, leitura obrigatória, e vocês vão ver que eu sempre falo muito isso nos laboratórios de módulo 1, que a gente tem para os nossos alunos ali exclusivo. São laboratórios semanais, então todas as quartas-feiras a gente sempre traz questões aí inéditas, baseadas nos relatos aí dos alunos dos últimos exames, trazendo para você sempre aí o que tem de mais quente do exame. Então, em todos os laboratórios semanais, a gente fica com vocês próximo para tirar dúvida, para passar ali novidades, passar macetes, que é o mais importante, e a gente só larga a mão de vocês lá na hora da porta da prova, pessoal. Então, eu falo isso por experiência prática. Antes de ser professora, fui aluna aqui e eu sei como é que é muito bom e é legal demais compartilhar isso com vocês e só largar a mão lá quando vocês estiverem de fato assinando o CFP. Então, contem conosco nesse processo e eu conto aí com vocês para assistirem aqui mais conteúdos, assinarem aí o nosso canal. Então, já sabe, né? Curte aqui o vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho que vocês vão receber aí atualizações nossas para os próximos laboratórios. Obrigada, eu sou a professora Gabriela Paixão e fico aqui por aqui com vocês, todos em breve assinando o CFP.